Antes dos pais pensarem no seu papel, eles têm que entender uma ordenação divina para os pais. Porque quando ele entende isso, o papel vai ficar claramente o que é que ele tem que fazer. Então Deus disse que era para nós inculcarmos na vida dos nossos filhos, seja em casa, seja passeando, seja trabalhando, seja em qualquer momento, a palavra de Deus, os princípios de Deus. Então, eu, minha esposa e todos os pais, eles precisam entender que há um manto profético sobre a vida deles e que esse manto deve ser repassado. A herança que eu tenho que deixar para os meus filhos é o Senhor. Essa é a herança da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Hoje nós somos um reino de sacerdotes. Então eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos. Os pais trabalham em função de investir na vida dos filhos. Então eu tenho que tirar da minha mente que essa herança material, emocional e de relacionamentos na sociedade, na verdade ela é a parte menos importante. A parte mais importante é a herança espiritual que eu preciso deixar para os meus filhos, que eu recebi de Deus e que eu tenho que passar. Esse é o mandamento de Deus. A partir daí, tendo isso em mente, tendo esse foco, os pais têm que entender que o papel deles é o do discipulador dos seus filhos. Os filhos, obrigatoriamente, segundo a palavra de Deus, têm que se tornar discípulos para darem continuidade ao ministério recebido pelos pais. Agora, se os pais não têm visão do seu próprio ministério, como que eles vão passar isso para os filhos? E se eles não têm visão do mandamento de Deus, dessa continuidade, eles também não vão fazer isso. Então, depois de sabendo que eu tenho um ministério, que cada pai tem um ministério, cada mãe tem um ministério dado por Deus para ser realizado nessa terra, que é o propósito de vida, que eu devo passar aos meus filhos e deixar a eles isso, para que haja uma continuidade, que o reino de Deus é continuidade, o reino de Deus não é estanque, não é algo parado, é uma continuidade. Então há necessidade que os pais entendam isso. A partir daí, cada pai tem que ver qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia que ele vai ter, que ele consegue para passar isso para os filhos. A Bíblia já ensina, em Deuteronômio o Senhor fala como deve ser feito. Se nós seguirmos ali, então andando pelo caminho, ao dormir, quando estiver se alimentando, quando estiver se divertindo, quando estiver trabalhando, e desde a mais tenra idade. Então, essa fase que você está falando de adolescência, ela não é a mais difícil. Ela só se torna difícil quando o pai foi negligente na primeira fase. Se de 0 a 12 anos é feito o que deve ser feito, os filhos vão respeitar os pais na adolescência, eles vão ter uma direção, porque qual que é o maior problema da adolescência? Falta de identidade. Ele está buscando uma identidade no mundo. Por que ele está buscando no mundo? Porque ele não teve em casa. Se ele tivesse em casa, ele sabe muito bem quem ele ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, ele vai simplesmente colocar em prática isso. Vai ser um período conturbado no sentido de que ele está indo para a prática daquela identidade que foi formada. Mas é um período extremamente trágico se ele parte para a adolescência sem ter essa identidade formada. Então, de 0 a 12 anos é o período que Deus deu e é maravilhoso ver isso, porque é o período que a criança mais está aberta a ouvir os pais. É onde eles têm que trabalhar, que é a orientação bíblica. Deus preparou já a criança, o ser humano, nessa fase de 0 a 12, para receber. E os pais têm que fazer isso. Se eles fazem isso, a parte de adolescência vai ser só confirmar na prática aquilo que foi ensinado durante esses 12 anos.